nós perdemos muito da essência de Deus. Mas Adão, ele tinha 100% da sua capacidade pensante. Ele tinha 100% de sabedoria. Você sabe a sabedoria que Deus teve que entregar para Salomão? Adão já tinha. Um homem que Deus deu a ele, confiando na sua sabedoria, a capacidade e a liberdade de colocar nome em tudo que você vê na natureza. Não foi Deus que citou ou gritou no ouvido de Adão: aquilo ali chama estrela, tá, Adão? Aquilo ali chama sol. Ah, tá vendo ali? É um frango, uma galinha, ali é uma tartaruga, ali é um cavalo. Não foi Deus. Deus, confiando na sabedoria que ele havia entregado para Adão, o mesmo disse: Adão, olha, tá tudo aí, coloca nome. Então aqui vai chamar maçã, aquilo ali chama laranja, ali é cavalo, ali é vaca, ali é jumento, ali é peru. Ah, aquela ave é um urubu, ah, lá é uma águia. Adão foi colocando nome em tudo e Deus aprovou, porque Adão tinha 100% da essência divina. Pergunta esses músicos onde eles vão, que eu quero que eles ouçam a palavra aí, obreiro. Manda voltar, por favor. Eu quero os músicos escutando a palavra, por gentileza. Mande voltar, sentar para ouvir a palavra, por gentileza. E todos que estão andando, senão põe um microfone e senta. Eu não estou falando de mim, não estou contando piada, eu estou falando do grande. Então reverencie a palavra do Eterno. Isso, todo mundo sentadinho para ouvir a palavra. Se estiver no banheiro aí fora batendo papo, pare de conversar e venha ouvir a palavra, porque isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Por gentileza. Eu acredito que eu posso continuar. Eu não prego por profissão, não prego por dinheiro. Por isso eu exijo todo o respeito da palavra. Eu prego porque Deus me deu isso aqui para pregar e eu sei o poder disso aqui. Isso aqui levanta, abate, capacita, exalta. Isso aqui é a coisa mais extraordinária que existe no planeta. É a palavra de Deus, tá? A igreja pode aplaudir a Jesus pela sua palavra. Não é por mim não, pela palavra. Toda vez que você virar as costas para uma pregação, você está virando as costas para aquilo que Deus está falando com você. Então ouça a palavra do Eterno. Não tem problema ficar chateado comigo não. Lá no céu Deus vai te explicar por que eu fiz isso aqui, se você chegar lá. Então preste muita atenção. Adão, ele tinha 100%. Os homens mais inteligentes que passaram pela terra, tanto que criou a lâmpada, o que construiu o primeiro avião, depois de algumas tentativas, eles tinham apenas 7% da sua capacidade de raciocínio. Considerado na história um dos mais inteligentes. Adão tinha 100, imagina o que era Adão. Mas ele resolve, por livre-arbítrio, seguir o seu achismo e se deu mal. E quantas vezes, por seguir os nossos achismos, a gente se dá mal? Ele tocou, ele comeu, ele fez o que não era para ser feito. E com isso entrou o quê? A consequência do pecado e também a morte. Não era plano de Deus. A consequência pelo erro, a morte, a doença, enfermidade, não era projeto de Deus. O cansaço que a gente sente, a fadiga, não era plano de Deus. Não era plano de Deus sermos dominados por gripe, febre, doenças, enfermidades. Deus não tinha isso no seu cronograma. Deus nos criou com o intuito de poder olhar para nós e se ver no espelho. Mas o homem, dando sempre ouvido àquilo que pensa que está certo, ou soprado ao adversário aos seus ouvidos, sempre fazendo o que não deveria ser feito. E é por isso que Deus, por amor, já começa a sua palavra, e o que dizer também no santo mandamento, Deus sempre dizendo mais não do que sim. O poder do não, né? A pessoa que não consegue dizer não, ela se atrofia. Deus começou toda a história, e o primeiro não de Deus foi quando ele
não tocarás, não comerás. Pois vem os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, 80% é composto de não. Não matarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não e não e não. Por quê? Deus querendo blindar o homem. Porque errar não é ruim. Desobedecer não é ruim. Pecar não é ruim. O problema é a consequência. E Deus, na sua soberana sabedoria, por várias tentativas. Por que a gente só acredita quando é tarde demais? Por que a gente tem que ver, irmãos? Ei, por que a gente tem que ver dar errado, o problema, para a gente acreditar? E não foi diferente em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu com fogo e enxofre. Então, quando eu digo de eras e dispensações, eu estou dizendo que Deus, por várias vezes, usou tantos patriarcas, profetas, sacerdotes, juízes, para alertar, conduzir o povo, tentar direcionar o povo. E as pessoas, naturalmente, segundo o seu instinto, é natural, sempre virando as costas para Deus. Deus, quando viu que a humanidade estava perdida, começou a levantar os seus profetas, pregando arrependimento, renúncia, onde as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, das suas maldades, das suas crueldades. E o que a humanidade, o que os homens faziam com os profetas? Eles apanhavam na cara, muitos deles enterrados, escorraçados pelos seus. E a Bíblia nos leva a entender que chegou um tempo, igreja, que Deus se cansou. E Deus resolve ficar um período que a gente chama de período interbíblico. Você pega o último livro do Antigo Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento, tem uma página em branco na tua Bíblia. Aquilo ali significa o período interbíblico, onde Deus resolve ficar 400 anos em silêncio. 400 anos sem se manifestar na terra. 400 anos sem falar com os homens. E Deus resolve estabelecer o seu plano perfeito, como a última tentativa para resgatar o homem de si mesmo, dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades. E tudo que a gente viu aqui, Isaías, ele profetizou 600 anos antes do nascimento daquele que nós estamos comemorando aqui hoje, que a data realmente é dia 25, a data comemorativa, dia 25. Isaías profetizou, e ele nasceu, ele veio à terra. Quem, pastor? O próprio Deus, irmãos, que resolveu descer, diz a carta aos Hebreus. Não teve por usurpação ser o que ele era, mas resolve descer e está no ventre, no útero de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo. Ele passa todo o processo do homem, e ele vem à terra, e ele cresce diante dos homens e diante de Deus. Jesus nasceu, o Salvador, a última oportunidade de Deus para o homem no planeta. Jesus, que nasceu num lugar tão simples. O próprio Deus, que nasceu num lugar tão simples, tão humilde, humilhado, mas não se importou com nada disso. Veio cumprir uma missão para resgatar de uma vez por toda o homem para o seu estado original. Você não está no teu estado original. Trazer o homem à sua essência. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai
se não passar por mim. Aquele que pagou o preço por você, foi escorraçado, chicoteado, foi à cruz do Calvário, morreu sem uma gota de sangue. A consequência deveria ser nossa, mas diz a Bíblia que Ele tomou sobre si todo o nosso pecado. Ele se fez pecador por nós. Nós deveríamos colher pelo mal que fizemos e que fazíamos, mas Ele desceu, diz a Bíblia, se fez pecador, não tendo pecado algum. O Cordeiro limpo de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E aqueles que derem ouvido à sua voz, derem ouvido à sua palavra, derem ouvidos ao seu chamado, herdarão os céus como herança. Você precisa acreditar que Jesus é o único. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 versículo 12: porque em nenhum outro há salvação, nenhum nome há entre os homens pela qual devemos ser salvos. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus é o caminho para chegar ao céu. Só Jesus é a vida verdadeira que você precisa. Só Jesus, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Olha aqui, sem Jesus não tem céu. Sem comunhão com Jesus, esquece sobre morar no céu. Ele é o único caminho que pode te conduzir. Ele é o único caminho que pode te conduzir ao Pai. Não adianta você pensar que por ser bom, caridoso e doa as coisas, chegou o Natal, você vai preparar um jeitinho para doar cobertor para um, cesta básica para outro, e fazer você apenas caridoso. Parabéns pelo coração que tu tem. Mas diz a Bíblia que salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Salvação é por fé. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Jesus é o único. A carta aos Hebreus, eu encerro, diz, externando sobre Jesus, do capítulo 1 ao capítulo 4 no mínimo, exaurindo argumentos que acredito eu que seja do apóstolo Paulo. A carta aos Hebreus é de autor incerto, mas eu acredito todo o argumento ali é do apóstolo Paulo. E diz: esse Jesus, Ele é grande, Ele é maior que os homens, Ele é maior que os anjos, Ele é maior que as principados e potestades, Ele é maior que o inferno. Ele está acima da vida, Ele está acima de todas as coisas. Ele vai dizer: Jesus é grande, Jesus é maior, Jesus é poderoso. Em Mateus capítulo 28, o próprio Jesus disse, após haver ressuscitado: ei, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu estou te apresentando Jesus. Jesus é maior que a cachaça, Jesus é maior que o cigarro, Jesus é maior que a prostituição, Jesus é maior que o adultério, Jesus é maior que a mentira, Jesus é maior que a macumba, Jesus é maior que a maldição hereditária, Jesus é maior que a seta. Se você deixar Jesus entrar no teu coração e crescer em você, você vai receber o grandão da Galileia. Jesus é maior. Se você viajar do Brasil para visitar o túmulo de Buda, ele está lá. Ele está lá. Os restos mortais de Buda estão na sepultura. Você pode sair daqui e visitar qualquer sepultura poderosa no planeta, de qualquer homem que foi poderoso, os restos mortais estão lá. Eu fui daqui para Israel, fui ver. Se você visitar o túmulo de Pedro, de Paulo, de João, os restos mortais estão lá. Se você visitar o túmulo da própria mãe de Jesus, os restos mortais dela estão lá na terra.
Você visitar o túmulo de qualquer pessoa poderosa que tenha passado por essa terra, é possível achar partes dos restos mortais de qualquer pessoa. Mas quando você sai daqui e vai até Israel, visitar o túmulo de Jesus, você vai se deparar lá na entrada do túmulo com uma placa dizendo assim: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as tentações, Jesus venceu perseguições, Jesus venceu fariseus e saduceus, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as tentações, Jesus venceu o diabo sendo tentado lá no deserto, Jesus venceu a cruz, Jesus desceu as profundezas da terra, venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia e hoje vive para todo. Ele vive! Ele vive! Por que, pastor, que o cristianismo é tão forte na terra? Porque nós somos a única religião, o único povo que adora, que serve, que louva aquele que venceu a morte. Ele venceu a morte. Se você está pensando que vir para essa vida é só vir trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar, enriquecer, terminar com aposentadoria boa, ou com prolabore maravilhoso, ou com uma renda que você não terá que gastar, você é o mais miserável dos homens. Tudo isso é muito bom, faz parte, os homens buscam, e pecado nenhum há nisso. O problema é que com tudo isso, toda essa correria, as coisas da vida, as coisas deste mundo, a avareza, a ganância e tudo mais, faz com que as pessoas não cresçam, param com Deus, diante de Deus. As pessoas não crescem diante de Deus. Pastor, mas eu tenho minha religião. Religião não salva. Religião não te leva ao céu. Por mais que a palavra religião no original significa religar a Deus, mas não salva. Não resolve crescer só na terra diante dos homens. Não é uma autoridade. Olha, ele é um militar, ele é um político, ele é um grande empresário. Mas aos olhos de Deus, eu te faço mais uma pergunta: como está você? O tempo está passando. Dentro de você há outra espécie sua, chamada alma. Alma. Escuta o que esse profeta está te pregando para você aqui. Nós somos compostos por 3 elementos básicos: corpo, alma e espírito. O sábio Salomão, escrevendo Provérbios ou Eclesiastes, ele diz: quando o homem morre, o corpo veio do pó, para o pó volta. O espírito dado por Deus, que é o fôlego da vida, volta para Deus. E a alma vai para o outro lado, segundo o que você escolheu com a sua vida e as suas atitudes. Você pode viver, curtir, ter uma vida bacana, ganhar seu dinheiro, trabalhar, crescer, mas com Jesus como seu Salvador, e você não pode abrir mão disso. Você sabe quantos dias de vida você tem? Você sabe quantas horas mais você vai viver? Você sabe quantos minutos mais te restam até o último suspiro? Quem sabe levanta a mão, porque eu quero um segredo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pastor João, mas eu estou nessa vida aqui, eu vou falar uma coisa para o senhor: se não der certo agora e eu morrer, depois eu volto, porque me ensinaram que eu volto, e quando eu voltar eu vou tomar essa atitude. Hebreus capítulo 9: ao homem está ordenado morrer só uma vez, depois disso o juízo. Pastor, não há reencarnação? Não há, segundo a Bíblia. Morreu, acabou. Tua passagem na terra é uma só. A vida aqui é uma só. O homem está, Hebreus 9, 27, se não me falha a memória. Põe aqui, filha. Põe aqui, deixa eu ver se é isso. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso
O juízo. Você sabe que o juízo é o final, né? Não tem segunda vida. Ah, mas eu depois vou voltar no corpo do meu primo, vou voltar no corpo daquele gatinho, vou voltar no corpo de um jumento. Não existe isso, filho. A Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, não tem duas mortes, não tem duas vidas. E depois dessa única morte, vem o juízo. Sabe o que é o juízo? É você prestando conta daquilo que você fez na terra, diante de Deus. O Deus que ao seu lado estará Jesus, que hoje está à destra do Pai, a qual diante dele todo joelho se dobrará. Eu fico preocupado que aqui na terra os homens querem ser, os homens pensam que são. É um querendo engolir o outro, é um querendo humilhar o outro, é um querendo ter mais razão que o outro, é um querendo passar por cima do outro, é um querendo ter mais poder que o outro, é um querendo ter mais dinheiro que o outro, é um querendo ter mais nome que o outro, e ninguém desce para ninguém, ninguém cede para ninguém. É um orgulho, é uma coisa terrível, é uma coisa terrível. Mas naquele grande dia, pode ser o Bill Gates, pode ser esse camarada aí que é considerado o mais rico da terra, que teve aí no Brasil, o Elon Musk, que agora é o segundo, né? Foi para segundo lugar, estou te falando. Está em segundo, não é mais o primeiro. Naquele grande dia chamado juízo, a Bíblia diz que diante dele todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua terá que dirá: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, mas aquele presidente dos Estados Unidos, pastor, e aquele camarada da Revolução Francesa, pastor, todo joelho se dobrará, e toda língua terá que dirá: Jesus, tu é o Senhor. Ei, tem nada melhor do que você viver, trabalhar, correr atrás, empreender, lutar, facultar, tirar férias, descansar com a sua família, mas com teu coração em paz, sabendo que você está com Jesus. Jesus é o teu Senhor, teu Salvador. E eis aí diante de você uma grande oportunidade: confessar a Cristo como teu Senhor. Deus te trouxe aqui hoje, não foi só para cantata de Natal. Ele te ama. E quer salvar a sua alma. Quer salvar a sua alma. Ei, tu pode estar preso na cachaça, tu pode estar preso na maconha, tu pode estar preso com mulherada, na prostituição, tu pode estar preso a mentira, tu pode estar preso o que for. Não sai daqui hoje com esse argumento dizendo: pastor, eu vou dar um jeito e volto. Não, você tem que vir do jeito que você está, porque a oportunidade acontece quando você ouve a palavra. Isaías 53 diz: quem deu ouvido à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Ouça, ouça. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Você entrou aqui decepcionado com relacionamento, dizendo que ninguém te ama. Pois bem, mas Jesus te ama. Você entrou aqui depois de 3, 4 casamentos, achando que ninguém... Pois é, mas Jesus te ama. Você entrou aqui e hoje, quem sabe, tu cheirou um bagulho, mentiu, brigou com a mulher, pensou em matar, pensou em tirar a tua vida. Mas eu te digo, independente de todas essas coisas, Jesus te ama. Ele te ama. Deus não teve todo esse trabalho de enviar seu filho Jesus morrer na cruz só para ficar dentro de um contexto, de um fato histórico admirado por todo o planeta. Se chama obra salvífica de Deus. Ele quer te redimir, te lavar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Pastor João, mas eu estou preso a tanta coisa. É verdade mesmo, o diabo prende, o mundo prende. E tudo que o diabo não quer que você confesse a Cristo. O diabo quer que você some com ele lá no inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, mas há possibilidade de alguém ir para o inferno? Só existem 2 caminhos:
céu e o inferno. Quem vai para o céu, pastor? Quem confessa Jesus como seu Senhor, anda na sua presença observando seus mandamentos e serve seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Quem vai para o inferno, pastor? Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz: aqueles que não creem, aqueles que tiveram oportunidade e não aceitaram a Cristo, aqueles que não deram ouvido à santa e poderosa mensagem do Senhor. Mas você não é desses. Deus preparou tudo isso aqui para te trazer até essa casa, para dizer que a partir de hoje Ele vai nascer em você. A partir de hoje Ele vai gerar coisas poderosas dentro de você. A partir de hoje Cristo vai surgir na tua vida, e todos verão que você agora é filho de Deus, anda com Jesus, está lavado e remido pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz, e agora você está remido de todo pecado, de toda culpa, e vai se cumprir a palavra que está escrito: a partir de então nenhuma condenação há para você que agora está em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito de Deus. Você está tendo uma oportunidade. Uma oportunidade. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mesmo na bagaceira, toma uma atitude hoje. Do jeito que tu está, exatamente do jeito que as coisas estão acontecendo, se tu sair daqui com Jesus hoje, as coisas vão mudar para você e vão melhorar. Tem algo que o homem não dá, que a terra não entrega, que o dinheiro não pode proporcionar, chamado paz. Paz. Você viu aqui a peça, uma rica, com dinheiro, caviar, camarão e tudo mais, sem ninguém. Do outro lado, uma família evangélica cristã, que com todos os apuros que passam, celebrando o Natal e adorando o Senhor Jesus. O que é que tu escolhe? Coisas e coisas e coisas, e no final da vida quem sabe é Jesus? Ou tu sai daqui com Ele hoje e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida?